Pensa rápido na palavra burocrata. O que vem à sua mente? Provavelmente carimbos, filas, um monte de papelada, né? Mas se por trás desse estereótipo existia uma figura muito mais complexa e, olha só, essencial para a nossa vida em sociedade? É isso que a gente vai descobrir hoje. Pois é, essa citação de Abruzzo e Loureiro resume tudo, né? Parece que todo mundo tem uma crítica. A direita reclama em nome do mercado, o centro pede mais transparência, a esquerda quer mais participação popular. Parece que todo mundo concorda que é ruim. Só que não. Exatamente aí que a história começa a ficar bem mais interessante. Nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que uma coisa tão criticada é, na verdade, super necessário. Depois, vamos conhecer o que seria um modelo ideal de burocrata. A partir daí, a gente mergulha na tensão que sempre existe com a política. E, para fechar, vamos descobrir a principal ferramenta de um servidor público para lidar com tudo isso, o seu ethos democrático. Então vamos lá, para a nossa primeira parte. A pergunta que não quer calar é: se a burocracia tem essa fama toda, por que ela não só continua existindo como é fundamental para o jeito que a gente vive hoje? E aí que está o grande paradoxo. Longe de ser inimiga da democracia, uma burocracia que funciona bem é uma das maiores garantias que a democracia tem. É ela que garante que o Estado vai seguir regras e servir a todo mundo, e não só os interesses de um grupo ou do governante da vez. É a burocracia que transforma o servidor do rei em servidor público. Para a gente entender de verdade essa figura, a gente precisa voltar num cara que foi fundamental para definir o conceito, o sociólogo Max Weber. Foi ele quem nos deu as ferramentas para analisar o burocrata. Agora, um ponto super importante é o seguinte: Weber não estava descrevendo o funcionário público perfeito que a gente sonha em encontrar. O tipo ideal dele é como uma régua, um modelo teórico que a gente usa para medir e entender como as burocracias do mundo real funcionam, com todos os seus problemas e qualidades. E a base de tudo isso está num conceito-chave: a dominação racional legal. O que isso quer dizer? Que o poder do Estado não vem do carisma de um líder ou de uma tradição, vem da lei. A gente obedece ao cargo de presidente, não à pessoa que senta na cadeira. E a burocracia é justamente o motor que faz esse sistema todo, que é impessoal, funcionar. Tá, e como esse modelo ideal funciona na prática? Weber pensou nisso em 5 pilares. Começa com a seleção por mérito, ou seja, concurso público, para garantir que os mais competentes entrem. Depois vem a estabilidade, que serve para dar continuidade para as políticas públicas. Isso se sustenta numa carreira profissional com salário e autonomia. A organização é feita por hierarquia e, talvez o mais importante de tudo é guiado por regras formais para garantir que todo mundo seja tratado de forma igual e previsível. Ok, a gente já viu o ideal na teoria. Mas e na prática? No mundo real? É aí que entra o grande parceiro e também o maior desafio do burocrata, o político. Sabe, por muito tempo se pensou nessa relação de duas formas diferentes. Tinha a visão de um cara chamado Woodrow Wilson, que era mais otimista. Para ele, era uma divisão simples. Políticos decidem o que e os burocratas, de forma neutra, executam o como. Mas o Weber já via a coisa de um jeito mais realista. Para ele, a relação é de interdependência, claro, mas também de um conflito que nunca acaba. E essa tensão, como a gente vai ver, é necessária. Mas afinal, de onde vem o poder do burocrata? Basicamente de duas coisas: do conhecimento técnico que ele tem, e o político não, e do controle que ele tem sobre como as leis e políticas são, de fato, colocadas em prática. Só que as pressões são gigantescas. Os governos precisam de apoio e muitas vezes usam cargos como moeda de troca. E aí nasce o dilema: nomear alguém por lealdade política ou por competência técnica. É um equilíbrio muito difícil. Na real, hoje em dia, essa ideia de uma separação total entre política e administração é quase um mito. A realidade é híbrida. Políticos precisam entender de assuntos técnicos para governar direito, e os burocratas do alto escalão não só executam ordens, eles participam da criação das políticas, negociam com vários grupos e ajudam a construir os acordos. As fronteiras estão cada vez mais borradas. Então, se a pressão política não para e essas fronteiras são meio confusas, o que protege o burocrata? O que garante que ele vai servir ao interesse público acima de tudo? Bom, a resposta está num conceito fundamental. É o que a gente chama de ethos burocrático democrático. Pensa nisso como se fosse a identidade profissional do servidor. É um tipo de código de conduta que ele internaliza, que o força a separar as crenças pessoais e as lealdades políticas das suas obrigações do cargo. As ações dele precisam estar baseadas na lei e no interesse público, e não no que ele acha ou no que o governante quer. E esse ethos é como se fosse construído em camadas, uma sobre a outra.
Lá na base de tudo, a gente tem a vocação para o serviço público. Em cima dela, vem a camada do conhecimento técnico, da expertise. E no centro, aplicando tudo isso, está a discricionariedade, que é a capacidade de tomar decisões. Vamos ver cada uma delas. Funciona assim. A vocação é o porquê, é a vontade de servir. A expertise é o como, é o conhecimento técnico para fazer um bom trabalho. E a autonomia com discricionariedade é a prática disso tudo. É ter a independência para tomar decisões com base na lei e na técnica, resistindo a pressões indevidas e, ao mesmo tempo, ter o bom senso para interpretar as regras e aplicá-las da forma mais justa possível em cada situação. E é aqui que a gente chega no pulo do gato. É por causa desse ethos que o burocrata deixa de ser só um executor de ordens e se torna um verdadeiro guardião da democracia. É essa bússola moral e técnica que permite que um servidor diga não para uma ordem legal ou que vai contra o interesse público. É isso que garante a estabilidade das instituições, mesmo em tempos de crise. Mas, ao dar tanto poder e autonomia para o burocrata para ele poder proteger a democracia, surge aquela pergunta clássica que vem desde a época de Weber: se eles são os guardiões, quem garante que eles mesmos vão agir corretamente? Em outras palavras, quem controla os controladores? Essa é a tensão permanente que define o desafio de governar em uma democracia.